Assim é melhor. Bem-vindo à cor. Nós temos alguns lugares artísticos para visitar. Por exemplo, o enigma de hoje em cor e música é: como um quadro é igual a um piano? Toque um quadro para descobrir. Você sabia que as cores são como as pessoas? Elas têm relações complexas e interessantes. Entre na fofoca em Cores sobre Cor. Ou tente Fria e Quente para ver como um artista usa uma temperatura de cor. Em Brincando com a Cor, você tem que repintar as cores em uma pintura famosa. Você pode combinar humor com o computador em misturas das cores, ou viajar pelo mapa das cores em símbolos e emoções. E a cor tem uma história também. Vá para a história da cor, para se atualizar com as mudanças da moda no uso da cor. Prepare seus olhos, meu amigo. O mundo da cor espera por você. E lembre-se, você pode andar pelas áreas vizinhas com um clique à esquerda ou à direita. Você chegou na mistura de cores. Todas as cores no mundo são misturadas a partir das três cores primárias: amarelo, vermelho e azul. Aqui está um jogo colorido para lhe mostrar como isso é. A cor na caixa Combinar à direita é o seu. Clique no conta-gotas de cor acima para combinar a cor que você misturar aparecerá na caixa. O conta-gotas vai lhe mostrar as proporções do que você adicionou. O botão Tente novamente permite que você comece. Enquanto você brinca, usando somente as três cores primárias originais, você estará construindo uma roda de cor completa.
Para saber mais sobre as cores, clique em um dos ícones. Das milhares de cores que você pode ver, somente 3 não são misturas de outras cores. Por isso, o vermelho, o azul e o amarelo são chamados de cores primárias. Todas as outras cores são criadas a partir delas. Vermelho e amarelo combinam para formar o laranja. Amarelo e azul fazem verde. Azul e vermelho lhe dão o roxo. Se você misturar 2 cores primárias, você conseguirá o complemento da... O verde, que combina amarelo e azul, está oposto ao vermelho na roda da cor, e assim, o roxo, que mistura vermelho e azul, é o complemento, o laranja é o complemento do azul. Os complementos são cores opostas em qualquer parte da roda da cor. Mas às vezes, sabe, os opostos se atraem. Os artistas geralmente usam complementos juntos para criar contrastes visuais ou efeitos especialmente dramáticos. Clique em Exemplos para ver 2 pinturas que se complementam. Esta pintura, Morte de Sardanapalo, do artista Delacroix, conta a história de um antigo príncipe babilônio, que antes de ser capturado e morto por seus inimigos, ordena que seus guardas destruam tudo que havia lhe deleitado na vida. Mulheres, cavalos, escravos, joias. Delacroix estava entre os primeiros pintores a perceber que há cor na sombra. Mas, além disso, que a sombra tinha o complemento da cor que estava sendo sombreada. Ele usava cores complementares para dar vida às sombras e também para intensificar o efeito dramático da cena como um todo. Note também que este imenso quadro usa relativamente poucas cores, mas repete diferentes tons das mesmas cores. Note o tamanho deste quadro. Mais de 3,5 metros por quase 5 metros. Você precisa se colocar em frente à pintura real para compreender o drama completo da cena. As pinturas de Georges Seurat são incomuns porque são compostas por minúsculas partes coloridas aplicadas individualmente, sem contorno, para criar as formas. Esta técnica é chamada de pontilhismo. Seurat acreditava que a percepção do espectador, por si só, misturaria os pontos coloridos uns aos outros. Ele teorizou que isto era mais verdadeiro para a natureza real da percepção da cor, e, portanto, proporcionava uma experiência visual mais intensa, especialmente quando eram usadas cores complementares. Aqui, por exemplo, Seurat aplicou pontos individuais de amarelo e vermelho ao invés de usar um único pigmento laranja, e, de acordo com sua teoria, temperou sua mistura com azul, o complemento do laranja, para acrescentar intensidade visual. Alguns críticos pensam que você deve ficar longe o suficiente da pintura para que os pontos se misturem. Outros acreditam que, a menos que você veja os pontos, o olho não faz a mistura visual intensificada que Seurat tinha em mente. Para saber mais sobre as cores, clique em um dos ícones. As cores também têm uma linguagem própria. A cor é chamada de matiz. Quando você adiciona branco ou preto a uma cor, você muda o seu tom. O rosa é um tom de uma matiz vermelha. Para escurecer o tom de uma cor, adicione o preto. O branco clareia seu tom. Mas algumas cores possuem uma intensidade especial, chamada saturação. Este vermelho quente
é uma cor altamente saturada. Tire essa intensidade e ele ficará mais monótono. No final, a cor desaparece completamente e tudo que resta é o tom. O efeito de uma pintura pode depender do uso inteligente de tons e intensidades diferentes da mesma cor. Para experimentar com tom, regue as flores com tinta preta ou branca. Para mudar a saturação, injete brilho ou aspire. A vista de Toledo, de El Greco pintada há quase 4 séculos, transmite uma surpreendente sensação de modernidade. Trata-se quase de um estudo abstrato de luz e cor, disfarçado de pintura de paisagem. Praticamente, o quadro inteiro usa só 3 matizes: azul, cinza e verde, em tons e intensidades diferentes. El Greco estava pintando uma paisagem, mas a importância das cores faz de sua pintura um trabalho visionário e não somente realístico. Você está em símbolos e emoções. As cores têm um significado simbólico consistente? Pode-se confiar nelas para causar certas emoções no espectador? Clique em volta do mapa para ver como, dos tempos antigos até o presente, as cores são usadas para expressar significado. Se acha que já sabe o que uma dada cor significa, talvez você tenha algumas surpresas. A bandeira do comunismo é de um vermelho intenso e brilhante, não o tipo de bandeira que significa perigo ou pare, mas um chamado insistente para a luta. Será por isso que os carros vermelhos são mais multados? O branco, que geralmente significa pureza no Ocidente, é a cor do luto na China. Na China antiga, a cor amarela, talvez por lembrar o sol, era reservada para o imperador, que era chamado de o Filho do Céu. Ninguém mais podia usar roupa amarela. Em muitos países árabes, você encontrará uma mão azul pintada nas paredes ou em entradas, ou até paredes e portas inteiras pintadas de azul, por causa da qualidade protetora que se acredita que o azul tem. Em muitas culturas, o púrpura era o sinal de poder. As velas do barco de Cleópatra eram púrpuras, por exemplo. Talvez é porque a cor púrpura quase nunca aparece na natureza e por isso simboliza criatividade e domínio humano. No misticismo judaico, ou Cabala,
O vermelho é a cor associada a Deus. No mundo cristão do início da Renascença, que ainda era muito influenciado pelo estilo bizantino, as cores tinham significados específicos. Roxo era a cor sagrada. Vermelho representava o sofrimento. Verde simbolizava a renovação. Branco expressava a pureza. Dourado simbolizava a celebração e a graça. Este quadro é O Caminho para o Calvário, de Simone Martini, pintado por volta de 1340. Johann Wolfgang von Goethe, o grande cientista e escritor alemão, publicou em 1810 sua Teoria da Cor. Ela incluía ideias sobre os efeitos emocionais da cor. O amarelo, ele sugeriu, tem um caráter alegre e suavemente excitante. O vermelho alaranjado sugere calor e contentamento. Houve um pintor, por volta da mesma época, que também teve ideias sobre o vermelho e o amarelo. Clique em Inglaterra para encontrar. No mundo cristão do início da Renascença, que ainda era muito influenciado pelo estilo bizantino, as cores tinham significados específicos. Na Gália Antiga, os escravos se vestiam de azul. Talvez eles se sentissem na fossa a maior parte do tempo também. Não muito depois do cientista alemão Goethe teorizar que o vermelho alaranjado sugere calor e contentamento, William Turner pintou O Navio Escravo. Aqui, sem calor ou contentamento, Turner usa o vermelho alaranjado para indicar o tumulto e a desumanidade apocalípticos. A pintura foi inspirada por um evento real. Quando uma epidemia se espalhou no navio escravo, o capitão jogou os escravos no mar, porque seu seguro pagava os danos apenas se os escravos morressem afogados, mas não por doença. As pessoas condenadas à fogueira pela Inquisição Espanhola se cobriam de amarelo, a cor da heresia e da traição. No século X, as portas e as casas dos criminosos e traidores eram pintadas de amarelo. Você deveria estar com muita vergonha de si mesma, jovem Hester Prynne tinha um A escarlate costurado em seu vestido no romance de Hawthorne, A Letra Escarlate, pois vermelho é uma cor há muito tempo associada à vergonha e à imoralidade. A não ser que você viva na Rússia após a Revolução. Muitos americanos parecem acreditar que um certo tipo de papel verde traz boa sorte. Nos anos 20, Knut Hockner, o grande técnico do time de futebol da Universidade Notre Dame, pintou os vestiários do time de vermelho, pretendendo manter o entusiasmo de seu time. Ele pintou o vestiário dos visitantes de um azul frio, esperando acalmá-los. Ele venceu muitas partidas. Azul é para meninos, rosa é para meninas. Quem sabe o porquê? Um grande número de ônibus escolares e dos lápis fabricados são amarelos. É quase um fato da vida, como a grama, que é verde. Os antigos astecas, novamente. Na maioria das culturas, o preto, a noite e a escuridão têm conotações sinistras.
Para os astecas, preto era a cor que eles associavam aos seus deuses. Claro, não sabemos como eles se sentiam sobre seus deuses. Os antigos astecas usavam a cor vermelha para se referir à terra e, portanto, na mitologia deles, para renovação, como nós usaríamos o verde. Na maior parte da história da arte, os artistas usam a cor primeiramente para descrever o mundo à nossa volta. Isso se chama cor local. A cor também é usada como um instrumento de decoração, de simbolismo e para criar uma atmosfera. Através dos séculos, os artistas descobriram novos pigmentos e aprenderam técnicas para utilizá-los mais efetivamente. Na época moderna, a cor se tornou um motivo, assim também como um instrumento para o artista. Para ver o progresso do uso da cor na arte, clique nas pinturas à sua frente. Nesta pintura medieval, Madonna entronizada de Duccio, uma intenção especificamente religiosa e espiritual determina o uso das cores por razões e efeitos puramente simbólicos. O manto e o véu da Madonna são de um profundo azul arroxeado, cor que indica elevação espiritual, a cor de um céu escuro. Seu vestido é vermelho, indicando majestade. E também sofrimento. Dourado simboliza a luz divina. Em outras pinturas da época, verde significa renovação. Branco quer dizer pureza. Você pode compreender este quadro prestando atenção às cores, as quais são usadas simbolicamente e não realisticamente. Algumas pinturas e ícones medievais incluem até joias preciosas e ouro, ou utilizam as cores de pedras preciosas para que os crentes se sintam em uma atmosfera exaltada ao contemplar o trabalho. Há bastante simbolismo aqui, sutil e não tão sutil. A única vela significa a luz de Deus. O cachorrinho é o emblema da fidelidade. Mas, ao contrário das pinturas mais antigas, o pigmento é usado mais para descrever os objetos realisticamente. A cor tem pouco ou nenhum propósito simbólico. O uso de tinta a óleo, um novo material na época de Van Eyck, permite uma grande variedade de matizes e tons, e a exibição de texturas. Ainda assim, se você drenar a cor, as relações tonais essenciais e o sentido do quadro permanecem intactos. Cor aqui é um instrumento.
Considerado um dos grandes mestres da cor, o pintor Tiziano teve uma longa vida e seu estilo mudava dramaticamente. Paco e Ariadne, no qual o deus do vinho encontra sua futura esposa, aparece relativamente cedo na carreira de Tiziano. As cores são fortes e vibrantes. Elas são usadas convencionalmente para descrever objetos e elas preenchem as formas, resultando numa qualidade esclarecedora. As cores são impressionantes e promovem o significado essencial da pintura. Ainda assim, o quadro permanece claramente compreensível em preto e branco. Ariadne está vestida de azul como o mar, do qual o semideus Teseu a abandonou. A larga extensão de azul ultramarino foi pintada com lápis lazuli, um mineral mais precioso que o ouro no século XVI. Este é o grande mestre da cor Tiziano, próximo ao final de sua carreira. As cores são moduladas e sutis, os tons e as pinceladas refletem a sensualidade do assunto tratado. O deus Júpiter, disfarçado de um touro, deleitando a filha de um rei humano. As cores são modeladas para criar as formas. No primeiro plano, a tinta é aplicada espessamente. No segundo plano, ela é aplicada de forma diluída, a fim de criar um véu de distância atmosférica. O uso da cor acrescenta ao movimento e ao drama do quadro. Observe o olhar no rosto da princesa ao ser carregada do mundo sólido que ela conhece para a distância infinita e desconhecida. Clique na pintura para ver o que você perde sem a cor.
Em Cristo carregando a cruz de El Greco, Jesus está vestido nas cores heráldicas vermelho e azul, mas os tons utilizados são estranhamente sobrenaturais, como se o artista quisesse apontar para algo espiritualmente iluminado, além da realidade física. Também não está claro aonde fica a fonte de luz na pintura. El Greco classifica-se entre os pintores da escola maneirista. Os maneiristas reagiram contra a calma e a idealização da realidade típicas na Renascença e trouxeram a emoção e o uso expressionístico da cor e da forma para a sua arte. Note como o corpo de Jesus foi alongado para obter este efeito. Tais distorções de forma são acompanhadas pelas distorções de cor, como na estranha mistura de pigmentos usada no céu. Em o ateliê do artista, Ian Vermeer usa cinzas, brancos e amarelos pálidos para criar uma atmosfera de quietude e distanciamento. Uma combinação de cores escuras no primeiro plano e a mestria de Vermeer em modelar a luz focaliza nossa atenção na figura quieta, fria do modelo. Geralmente interessado em cenas calmas da vida cotidiana, a forma com que Vermeer utiliza as cores frias faz dele um pintor não usual entre os artistas de sua época. Em Leão atacando um cavalo, de George Stubbs, o cavalo aterrorizado, colorido de um branco surpreendentemente puro, é o centro de nossa atenção, enquanto gradações de cores escuras e tempestuosas concorrem no céu atrás dele. Em termos histórico-artísticos, este é um quadro pré-romântico. Ele usa cor e luz para retratar uma cena elementar e cheia de paixão que invoca as forças irracionais do cosmos. Note como o leão atacando está metade escondido de nossa vista e como as cores que o descrevem são similares àquelas usadas para as forças primitivas e desordenadas da tempestade. Clique na pintura para ver o que se perde sem as cores. Você provavelmente não precisa de um professor para lhe falar sobre o uso da cor em Saturno devorando seu filho de Goya. Vermelho, ensanguentado, berrante e bizarro. Goya, um pintor romântico, poderia estar somente indicando como o tempo destrói as criaturas que são suas filhas, ou ele poderia ter tido uma ideia mais política em mente, como governantes e generais destroem aqueles dos quais as vidas estão sob sua responsabilidade. Não esqueça de que, tendo focalizado isto, o uso insistente de vermelho e preto é, na vida real, de aproximadamente 1,5 metro de altura e 1 metro de largura. É um grande depoimento, com a cor sendo utilizada tanto para exprimir sentimento, como também para descrever objetos.
O pintor impressionista Claude Monet tinha um interesse particular no que ele chamava de efeitos fugazes, de reflexos na água. Sua série de pinturas, chamada de Nenúfares, antecipa a arte moderna abstrata, por seu interesse nas relações formais entre as cores e nas formas como sendo não figurativas, ao contrário dos objetos. As cores, azuis, violetas, verdes, flutuam na superfície e a pintura não possui nenhum centro de composição ou horizonte para indicar uma perspectiva. Clique na pintura para torná-la preta e branca. Sem a cor, muito da informação essencial da pintura desaparece. Esta pintura é muito diferente das outras nesta galeria. A tendência para fazer da forma e da cor o sujeito verdadeiro da pintura foi inteiramente exprimida na pintura do século XX. Monet já está em boa parte lá. Esta vista cênica, chamada de Rio Elba em Dresden, não é exatamente como o Rio Elba ou a cidade de Dresden aparentam ser. O artista, Oskar Kokoschka, pintou a cena em cores vivas e fortes. Para criar ou expressar sua própria atmosfera, ao invés de prover uma explicação objetiva de um lugar em particular, numa hora em particular. Amostras abstratas de cor, sem dar muita atenção ao detalhe, nos fornece as impressões e reminiscências do artista, mas ainda assim nos mostra uma cena reconhecível, não uma abstração. Esse estilo pessoal e expressivo é chamado de expressionismo. Na maior parte da história da arte, esta vista Você chegou em cor e música. Há alguma relação entre música e cores? O artista Vassily Kandinsky, geralmente considerado o pai da arte abstrata moderna, pensava que sim. Ele desenvolveu um sistema inteiro de correlações entre música, cores e ideias. Até o título deste quadro, Composição 7, é como o nome de uma peça musical. Clique nas cores do quadro para compor a música que Kandinsky poderia ter escutado. Kandinsky tinha ideias específicas sobre o som das cores. Usamos algumas das palavras dele para ajudar a explicar. Amarelo, canário
e o limão azedo, ambos amarelos, uma qualidade insistente e agressiva. A intensificação da cor aumenta seu estrídulo azul. Significado profundo, segundo Kandinsky, a cor um azul claro é como um azul mais escuro, como um violão. Um azul ainda mais escuro é um contrabaixo e o azul mais escuro de todos, quando aprofunda quase até o preto, ele ecoa um lamento que é quase verde, a cor mais relaxante que existe, mas autossuficiente, imutável, estreita. Na música, um verde absoluto está representado pelas plácidas notas médias do violino. Vermelho. Um vermelho claro e frio. As notas cantantes de um vermelho claro e quente. O som de trombetas forte e estridente. Violeta. Um vermelho esfriado, mas muito triste. Uma corneta inglesa ou um fagot. Laranja. Um homem convencido de seus poderes. O ângelus ou um violino marrom, sem emoção e sem movimento. Quase. Adicione vermelho para aumentar sua voz. O vermelhão soa como uma grande trombeta ou ressoa como um tambor. Branco. O símbolo de um mundo, muito acima de nós para sua harmonia tocar nossas almas. Branco tem um apelo ao nada que existe antes do nascimento, ao mundo na era glacial. Simboliza alegria e pureza. As cores do arco-íris emanam sem nem preto, um silêncio absoluto, um silêncio sem possibilidades. Preto é algo queimado como as cinzas de uma pira funerária, o silêncio da morte. Você chegou em cor e música. Há alguma relação entre música e cores? O artista Vassily Kandinsky tinha ideias específicas sobre o som das cores. Kandinsky tinha ideias específicas sobre o som. Você chegou nas cores frias e quentes. É comum, se você estiver pintando uma obra-prima ou decorando sua sala, referir-se às cores como quentes ou cores mais quentes são encontradas na banda laranja-vermelha da roda da. As cores mais frias, entre os azuis e verdes. A linguagem e a experiência concordam no seguinte. Nós dizemos que algo é vermelho ardente ou azul gelado. O frio ou calor das cores pode ser mais do que apenas um fenômeno visual. Estudos mostram que funcionários de escritórios pintados de laranja, vermelho e amarelo se satisfazem com temperaturas ambiente mais baixas do que aqueles em escritórios pintados de azul ou verde. A cor os mantém aquecidos. Pintores paisagistas, em especial, podem facilmente tirar vantagem do fato de que cores frias tendem a retroceder, parecer mais distantes, enquanto que cores quentes parecem mais próximas. Em Porto de Mar, de Claude Lorraine, a qualidade da distância é parcialmente atingida através do uso de cores mais claras para o que está mais longe, enquanto que o primeiro plano é pintado com cores fortes. Mas este não é o único truque aqui. Note como as cores, ao longe, tendem para as variações de azul, que também criam o senso de distância. Clique no céu para mudar sua cor. Note quão mais perto o céu em cima pareceria se ele fosse vermelho bem escuro, ao invés de azul claro.
Note quão mais perto o céu em cima pareceria se ele fosse. Bem-vindo ao jogo da cor. As cores são julgadas pela companhia que elas têm. É a mesma cor que está nos quadrados ou são dois tons ligeiramente diferentes? Clique nos quadrados para mudar as cores. Ou escolha as cores que você gostar da barra de cores. Igual ou diferente? Desculpe, esta é uma charada com uma resposta certa e errada. Minha resposta é: os quadrados internos são exatamente os mesmos a cada. A ideia de que as cores parecem mudar com o que está em volta foi desenvolvida pelo físico francês Eugène Chevreul em sua obra Leis do Contraste Simultâneo, publicada em 1839. Uma das leis de qualquer cor influencia seu vizinho na direção de seu próprio. Por exemplo, o roxo fará seu complemento parecer ligeiramente mais amarelo. Isto é verdade? Você mesmo pode experimentar no jogo.